Estamos aqui no terceiro encontro da Família Espírita com o palestrante Agnaldo Paviani, que é autor dos livros É Hora de Ser Feliz, Uma Questão de Escolha e Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Agnaldo Paviani, a transição planetária é o fim? Sim, de certa forma é o fim. Não o fim do mundo, como muitas pessoas pensam, o fim da existência humana, mas é o fim de uma era para o reinício de uma nova era. Ou seja, o planeta Terra ele está passando por um processo de transição, daí a palavra transição, para nós adentrarmos uma outra condição. Da mesma forma que os espíritos evoluem, os planetas também estão submetidos a essa lei de evolução. Então o planeta Terra está nessa trajetória evolutiva. Então nós podemos dizer, sim, que é o fim. Mas o fim de uma era, o fim de uma situação para a entrada de um novo mundo, com outras características, onde o homem possa amar mais profundamente. Então nesse sentido, é o fim. E eu pergunto, as famílias, as pessoas estão preparadas para essa transformação? Algumas não, porque isso é muito de fórum íntimo, isso é muito pessoal. Ainda há pouco na palestra, quando nós falávamos da transição, eu chamei a atenção para este fato. Nós temos que nos preocupar com a transição do homem velho para o homem novo. Há uma necessidade urgente de nós revermos os nossos valores. A transição mais urgente que nós temos que fazer é esta, do homem velho para o homem novo. Algumas pessoas já se conscientizaram disso. Algumas pessoas nem desconfiam que esse processo está em andamento. Agora, a situação é esta transição acontecerá, o homem acreditando nela ou não, porque faz parte da lei natural da vida. Então, está acontecendo e terá aí o seu final na data prevista pelo Cristo, que é o governador espiritual da Terra. Ou seja, essa transformação é inevitável. Como buscar esse auxílio, esse apoio para estar se adaptando a essa nova era? Olha, numa palavra, o autodescobrimento. O homem precisa ter a coragem de se autoconhecer. Temos visto hoje em dia milhares de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas angustiadas, pessoas infelizes. E essas pessoas muitas vezes recorrem à medicação, tomam remédios, o que é necessário em muitos casos. No entanto, os remédios para a matéria não podem curar as dores da alma. Quando nós falamos de depressão, quando nós falamos de angústia, nós estamos falando de dores na alma. Então, para curar as dores da alma, precisamos investigar a alma. Para investigar a alma, precisamos nos conhecer. O problema é que o processo de autoconhecimento é um processo extremamente doloroso. Eu costumo associar o autoconhecimento àquele processo chamado debridamento, que é muito comum quando uma pessoa se queima. Então aquela pele desvitalizada, morta, tem que ser retirada para outra pele nascer. Esse processo chama-se debridamento. É um processo extremamente doloroso. A reforma íntima, o autoconhecimento, também é um processo doloroso, difícil. Então muitas vezes nós preferimos não adotá-lo como norma de vida e vamos vivendo uma vida puramente fisiológica. Comemos, bebemos, fazemos sexo e dormimos, esquecidos do espírito. E aí, sim, nós teremos grandes prejuízos futuros. Todos vão evoluir, porque somos todos filhos de Deus. Mas quanto mais demorar a consciência desta necessidade, mais sofreremos, mais sofrimento nós teremos. Ou seja, é deixar vícios para trás, né? Se renovar. Exatamente, é a renovação. É eliminarmos as mazelas que todos nós temos aos poucos, diariamente. Muitas pessoas perguntam, mas como é que eu me torno uma pessoa melhor? Ora, nós não vamos virar um santo do dia para a noite, nós não vamos nos tornar um espírito de luz de uma hora para outra, mas é um processo. Vá trabalhando os seus problemas, os seus defeitos, as suas dificuldades, até atingirmos o ápice, que é quando nós estivermos numa condição onde teremos a paz que tanto almejamos. Você falou sobre os jovens na casa espírita. Como trazer esses jovens na casa espírita e qual a importância já de mostrar para esses jovens a necessidade da mudança, da reforma íntima? Como fazer isso com esses jovens hoje tão difícil? Olha, na verdade, essa necessidade começa na infância. Nós falamos dos jovens, mas poderíamos muito bem falar da evangelização infantil, onde as nossas crianças começam a estudar o Espiritismo. O que nós chamamos a atenção em nossa palestra
nesse tópico que você está citando foi em relação aos dirigentes, aos presidentes de centro, aos coordenadores de USEs, de federações, que precisam deixar o jovem trabalhar. Não é apenas atrair o jovem para a casa espírita, mas é dar espaço para que o jovem possa produzir dentro do seu talento. O grande problema que nós observamos hoje, por parte de alguns dirigentes espíritas, é que eles têm a casa espírita como se fossem deles. E se estabelece determinados padrões, determinados modelos, e todo mundo tem que se encaixar ali. Ora, isso não funciona com o jovem de hoje. O jovem precisa do seu espaço e às vezes ele vai falar de Jesus, ele vai falar da doutrina através de uma peça teatral, através de uma canção, de uma música, de uma dança. Qual o problema nisso? É a linguagem do jovem. Então nós precisamos ter esse espaço para que o jovem possa produzir dentro da casa espírita. Aguinaldo, qual a importância de mostrar para a família sobre essa mudança para o planeta? A base familiar é essencial? Está faltando alguma coisa? Sem dúvida alguma. A família, como já se sabe, é a base da nossa sociedade. E hoje nós percebemos que nós cometemos um grave erro em nossas famílias. As famílias, de uma maneira geral, mataram o diálogo. E quando dentro da família nós matamos o diálogo, nós destruímos qualquer perspectiva de uma felicidade, de uma vivência harmoniosa entre os membros desta família. Antigamente as poltronas da sala eram umas de frente para a outra, para nós conversarmos uns com os outros. Hoje elas são de frente para a TV. Então não tem-se mais o diálogo. O pai muitas vezes não conversa com o filho, não pergunta como ele foi na escola, não conversa com a esposa. Aliás, ao contrário, quando chegam todos em casa, cada um vai para um quarto cuidar da sua vida. E aí as pessoas estão sozinhas, solitárias, junto com as outras pessoas. Mas é essencial falar-se de família nesse momento de transição planetária. Aguinaldo, palestras como essas, eventos como esses, são importantes para atrair a família? Importantíssimo. Nós acreditamos que esses eventos precisam ser realizados diariamente. Os nossos grupos espíritas, espiritualistas, e aqui nós não precisamos nem limitar em torno do espiritismo, os grupos religiosos, os grupos espiritualistas de uma forma geral, quanto mais realizarem os eventos dessa natureza, mais nós seremos beneficiados. Hoje aqui, quantos jovens, quantas famílias beneficiadas pela mensagem, pela música. Então é fundamental que isso aconteça, fundamental. É um auxílio para a família, Sem né? dúvida, um auxílio para a família, porque nós, enquanto família, precisamos aparar as arestas, precisamos dessas orientações, ouvimos alguma coisa, levamos para casa, pensamos, refletimos, mudamos e a condição da família melhora em vários aspectos. Seria um despertar. Um despertar, um auxílio ao despertar. Nós sempre colocamos que é um auxílio, porque o despertar de consciência sempre vai acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. São propostas que ajudam no despertar das criaturas. Aguinaldo, os seus livros, né, 3 desses que eu citei, que são É Hora de Ser Feliz, Uma Questão de Escolha e Eu Me Perdi de Mim Mesmo, são livros de autoajuda. Sim, livros de autoajuda. As pessoas, nesse século XX, né, essa passagem do século XX, as pessoas estão muito solitárias, se sentindo muito sozinhas e depressivas, buscando esses livros. Eles nunca foram tão procurados como nesse novo século. Exatamente. Que se dá isso? Exatamente. Pela necessidade natural de evolução. As pessoas estão começando a perceber, aquelas que deram uma olhada no espírito, aquelas que espiaram como está o seu mundo interior, já perceberam que não dá mais para se viver assim. O que adianta hoje, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro ter aumentado se nós não temos qualidade de vida? Porque o grande desafio da nossa existência não é viver muito, mas é viver bem, é viver feliz, é viver com qualidade de vida. E as pessoas estão percebendo que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo poder, mesmo tendo um bom emprego, elas ainda assim não são felizes. Então muitas estão percebendo que há uma necessidade urgente de encontrar respostas dentro delas. Daí os livros de autoajuda colaboram muito nesse sentido, porque são orientações dentro desta perspectiva que vão culminar no auxílio para que a pessoa passe a viver mais o ser do que o ter. É mais essencial. Aguinaldo, você ressaltou bastante a importância da família.
quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, exaltando essa necessidade, Sim. esse amor? Eu gostaria de dizer a todos que nos veem, que nos ouvem nesse momento, uma coisa simples, mas de uma importância fantástica. Diga às pessoas que você ama, que você as ama. Converse com as pessoas, externe os seus sentimentos. As pessoas precisam ouvir isso e a nossa família, mais do que nunca, precisa ouvir isso. Então eu acho que essa é a palavra. Diga que você ama. E poucos conseguem dizer eu te amo, essa palavra amor tão Exatamente. bonita. Nós guardamos e não temos coragem de dizer. Mas queremos sentir, né? A Sim. gente quer sentir, cobra isso, mas não consegue dar. Não É a nossa consegue maior dar. dificuldade. É uma dificuldade. E aí quando morre uma pessoa, a gente sempre ouve de quem ficou. Ah, mas você não podia ter ido, eu te amo. Se eu soubesse, eu teria feito isso, teria dito isso. Mas aí já é tarde demais. Façamos isso enquanto estamos a caminho com as pessoas que nós amamos. Verdade. Agnaldo, obrigada pela Nada, à pela disposição. entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Aproveita aqui Obrigado. para se despedir do Muito pessoal. obrigado, foi um prazer. Obrigado. Agnaldo Paviani aqui na TV Web Luz. Mais uma vez agradeço. Estaremos próxima com outro palestrante. Obrigada.